Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenos dias, para mim é também muito gosto ter aqui esta atividade com vocês hoje. O tema que eu vou apresentar-lhes é como elegir os aditamentos e sequência clínica para sua utilização. Me gostaria saber se está tudo bem com o sonido, Diana. Sí, doctora, la escuchamos bien. Nada más, en algunos momentos se escucha un pequeño zumbido, doctora. No sé si puede checar nada más su micrófono, por favor. Sim. Ahí. Está melhor? Sim, melhor agora? Sí, doctora, ya se escucha mejor. Sim. Bem, então, os implantes Cono-Morse de Neodent tiveram primeiro desenho que vocês miram acá. Miram que havia uma cruceta em la parte superior e aqui cono puro. Então, utilizamos este primeiro desenho por alguns anos. Este termo no Cono-Morse é oriundo da engenharia mecânica e significa o nome de seu criador, que é Stephen Morse. E designa mecanismo de encarre em que cono se encarra dentro de outro cono. Isso dá-lhe uma qualidade especial em embricamento. Se pode ter ângulos de 2 hasta 4 grados em las peças, e em este caso não se utiliza tornilhos. Isto é o que está para os implantes Facility. E há também a possibilidade de distintos conos. Quando se utiliza esta configuração hasta 4 graus, isto permite aislamento bacteriano, pero há problema com a necessidade de câmbio de componentes. Então, em la linha convencional de los implantes Neodent, utilizamos os ângulos dentro desta classificação, que vai de 8 hasta 16 graus. Em estes casos, sempre se associa o tornilho. Esta se ha mostrado uma configuração estável, forte, previsível e também adequada para a transferência de cargas laterais. Assim, o que vemos em nossa configuração é esse desenho. Mirem, há sempre diâmetro de 2,5 milímetros e o largo de 3,5, com ângulo de 11,5.
este desenho está aplicado em los mais distintos diâmetros de implantes de la línea convencional de la empresa. Lo que caracteriza este sistema de implantes é sempre esta parte que é uma parte vazia. Aqui ustedes miram o implante e aqui su pilar. Então, vamos ter sempre uma área muito precisa em la junção e aqui um espaço que significa a diferença em diâmetro de implante a intermediário. Esta área é uma área que significa o espaço biológico da configuração. E aqui, então, vai ocorrer um refinamento por las fibras colágenas. E assim, nosso corpo vai compreender isto como uma distância biológica. Isto está em los estudos e foi isto que motivou a companhia a desenvolver este desenho. Então, alguns estudos apontam excelentes resultados estéticos em casos de carga imediata, uma união hermética a bactérias, uma alta resistência ao afloramento de los tornilhos e também tecidos perimplantares com características mais semelhantes às características de la encía. Depois do desenvolvimento deste implante, a empresa, então, desenvolveu também seus próprios componentes. E, então, também se conduziram estudos, que vocês miram aqui. E, se desejam, isto está disponível em la página da empresa. Depois de este uso clínico deste primeiro desenho, também publicamos alguns estudos e isto ia muito bem. Pero havia alguma queja em relação aos casos que iam ao laboratório. Então, isto provocou o desenvolvimento de um novo desenho para este cono. E este é o segundo desenho e é o desenho atual que está em la venta. Mirem que agora temos um cono e ao fundo do cono um desenho de hexágono. Então, hemos trabalhado agora desta maneira. Isto dispensou a necessidade da cruceta, que havia na parte superior do implante. Então, a chave de inserção quirúrgica toma este implante para a inserção e também utilizamos esta parte para a prótese, para os casos que necessitam ir ao laboratório. Quando se necessita utilizar esta parte do hexágono, utilizamos então os aditamentos com indexador protésico. Esta é a linha Exact de pilares. Mirem que ao fundo do pilar é o mesmo desenho de hexágono. Isso então significa o indexador protésico de las peças. E agora, é o desenho interno que está em los implantes. Aqui vocês miram a linha convencional, 2,5 de diâmetro e 4,1 de longitude, com um ângulo de 11,5, e para os implantes WS, vamos ter 3 milímetros em diâmetro e 2,2 de longitude, com o mesmo ângulo de 11,5. E ao fundo, vocês miram, então, o indexador protésico. Este é o desenho atual. A função desse indexador em la confecção de la prótese é servir como um indexador que vai permitir a transferência das peças do modelo para a boca. Assim, se deve utilizar solo em los casos em que se toma impressão do implante e se deseja preparar este pilar em laboratório. Em este caso, vocês vão comprar a linha chamada Exact. Para os outros casos, seguimos utilizando os pilares sem indexador. Então, aqui vocês miram o desenho atual e a possibilidade de uso da linha Exact, que vocês miram aqui, ou um pilar antigo, o pilar convencional sem indexador. Se pode utilizar
os dois desenhos quando este implante é novo. Pero, se ustedes recebem um caso e este paciente tem um implante que foi utilizado ao princípio da técnica, ustedes vão ter um implante que não está indexado. Em este caso, não devem utilizar os intermediários da linha Exact. Então, para todos os implantes com Morse sem indexador, não se pode utilizar linha Exact. Temos que estar sempre atentos para este fato. Bem, como reconhecer se nosso paciente tem um desenho atual ou tem o desenho antigo? Vocês podem mirar a parte superior do implante e se há uma cruceta, se reconhece que este é o desenho que não era indexado. E se vocês miram uma superfície lisa, este é o implante que tem o indexador ao fundo. Ocorre que, às vezes, há encia sobre a superfície do implante e não se pode mirar esta área. Então, em este caso, vocês podem reconhecer por la radiografia. Mirem, aqui à sua esquerda, vocês miram um implante de cono puro, não há indexador ao fundo. E mirem que à direita, vocês miram aqui uma área maquinada em uma parede reta. Isto significa que é um implante com indexador. Reconhecemos desta maneira. E os tipos de intermediários vão ser vários. Vocês têm opções para próteses cementadas, que vocês miram acá, e opções para próteses atornilhadas. Mirem que em todos os intermediários, a base, esta parte da taça, é sempre uma parte igual. Então, vamos ter o mesmo desenho em el cicatrizador e em los pilares. E aí está uma parte importante da filosofia com Morse. Esta é a linha Exact. Mirem que ao fundo, vocês miram um indexador. Munhão universal, pilar anatômico ou munhão universal de tornilho passante. Este é o kit protésico que utilizamos, são as chaves da companhia. Vamos, então, mirar primeiro as próteses unitárias. Para ser as próteses unitárias, vamos elegir a ser-las cementadas ou atornilhadas. Para isto, vamos mirar a posição de los implantes. Se temos um implante em que o acesso ao tornilho está ao interior da corona, vamos elegir a ser próteses atornilhadas. Pero, se este acesso está em la incisal ou em el primeiro terço vestibular, vamos elegir próteses cementadas. Agora, trabalhando com as funções do tipo cono Morse, há uma tendência a sermos as próteses em setor anterior, mas cementadas. Não las hacemos mais atornilhadas, porque confiamos em los tornilhos, eles são estáveis. Então, hacemos por estética e por anatomia mais parecida à anatomia de los dentes naturais, mais próteses cementadas do que próteses atornilhadas, principalmente em el setor anterior. As opções para as próteses unitárias cementadas são munhão universal ou munhão universal com tornilho passante. E para as próteses atornilhadas, a opção é pilar cono Morse. Quando os implantes estão bem posicionados e não necessitamos fazer instalação em laboratório, não necessitamos fazer modificações, vamos utilizar os munhões universais. Estes são de instalações diretas em boca. Quando desejamos fazer câmbios, modificações, desejamos talhar a peça, vamos enviá-la ao laboratório. E, em este caso, vamos, então, elegir os chamados munhão universal tornilho passante. E se desejamos uma prótese do tipo atornilhada,
vamos então elegir o chamado pilar Cono-Morse. Bem, este pilar, que se chama Munhão Universal, é uma peça maciça. Instalamos girando-lo. Quando giramos e lhe aplicamos o torque, mirem que estas ranuras vão assumir uma posição final, e isto vai se dar por el embricamento desta parte interna da peça ao interior do implante. Ocorre então o chamado travamento. Depois da instalação, hacemos a corona provisional diretamente em boca e tomamos uma impressão para ser a prótese definitiva em laboratório. Não se deve remover este pilar depois da instalação, porque ocorre que se lo removimos e instalamos outra vez, pode que a posição da ranura não seja exatamente a mesma. Então, a ideia sempre é de instalação e não remoção. Por isso, a indicação precisa desta peça é para implantes que não necessitam de adaptação, que estão em buenas posições. Vocês vão mirar que há duas opções de diâmetro. Aqui vocês miram um diâmetro coronário de 3,3 e à sua direita um munhão de 4,5 de diâmetro. A longitude do cono pode que seja 4 ou 6 milímetros. E a longitude da porção interna, que está aqui com a distância B, pode que seja de 0,8 até 6,5 milímetros. Compreendam esta peça como uma peça única. Utilizamos a chave hexagonal 1.2 e lhe aplicamos um torque de 32 Nm/cm. A indicação é para os implantes que estão bem posicionados. Em este caso, não há necessidade de adaptação ou modificações em al componente. Então, sempre seu uso é o uso direto em boca. Vamos elegir a longitude e o diâmetro desta porção coronária e também a longitude da porção interna. Então, são 3 pontos que estão em el catálogo. Uma vez elegido o pilar, vamos instalá-lo utilizando a chave 1.2 e depois todos os aditamentos estão hechos. Então, vocês mirem, há os componentes para impressão, há os análogos e os cilindros protésicos para as distintas coronas. Então, isto é a principal característica desta peça. É uma peça que apresenta facilidade para seu uso e também buenas adaptações. Bem, todo o segredo para que se trabalhe bem em la eleição de las peças está em se elegir bem o pilar cicatrizativo. Miren que estes também têm opções de diâmetro e longitude. Os diâmetros podem ser 3,3 ou 4,5 e as longitudes também vão de 0,8 até 6,5. Então, vamos poner este pilar em la reapertura de los implantes ou ao mesmo tempo da instalação quirúrgica, se este implante está bem. Então, a prótese vai começar depois em la remoção de este pilar de cicatrização. Miren as características de este pilar e sua relação com a encía ou com o tecido blando peri-implantar. Bem, quais são os segredos para se elegir bem este pilar? Há que se elegir seu diâmetro entre 3,3 ou 4,5. Então, seu diâmetro deve ser o mesmo do intermediário que será depois instalado. Se vamos instalar um pilar de 3,3, elegimos um pilar cicatrizativo também de 3,3. Se vamos instalar 4,5, da mesma maneira, elegimos um pilar de 4,5. E quanto à sua longitude,
deverá ser a menor possível. Vamos elegir uma longitud que seja a longitud del tejido blando. Desta maneira, esta peça vai fornecer, então, um conjunto de diâmetro e contorno em rival. Quando eu removo esta peça, tendré, então, a forma da peça já em el tejido blando. E agora, então, as condições são muito boas para se elegir el pilar. Bem, se eu tenho uma peça que está com estas características, um pilar de 3.3 e longitude de 4.5, eu devo instalar o pilar com as mesmas dimensões. Ocorre que quando hago desta maneira, este pilar vai quedar 0,9 milímetros mais abaixo do que quedava este pilar cicatrizativo. Isto porque esta diferença está planeada em las duas peças. Se, ao contrário, eu pongo um pilar muito mais pequeno, o que ocorre é que esta taça vai promover pressão a los tejidos. E isto pode que resulte em dolor ou edema. Então, é por isso que aconselhamos que vocês tenham os cuidados para elegir bem o pilar cicatrizativo. A diferença que tem entre as duas peças, vocês podem mirar acá. É uma diferença de quase 1 milímetro, de 0,9. Isto está, então, aplicado em las peças. Mirem que esta taça que vai dar as condições para o tejido blando quedará de las mesmas dimensões. Então, vamos poder medir a longitud de los tejidos blandos utilizando este medidor que tem as marcações de 0,8 hasta 6,5 milímetros. Então, lo ponemos ao interior do implante e vamos poder, então, ter um conhecimento de la longitud de la encía. Mirem aqui, 6, 5, 4, 3,5. Me gostaria de pôr um pilar que quedasse 1 ou 2 milímetros mais abaixo. Então, se eu tenho 3,5 de tejido blando, penso em pôr um implante com 1,5 em la área estética. Pero miren que com esta chave, eu não posso ter uma ideia da relação de 1,5 com o hueso. Então, por isso, esta peça lhe fornecerá uma ajuda quando você tem o colgarro aberto, pero não será precisa quando você tem um colgarro que está cerrado. Para estes casos, vale ser de mais ajuda o uso do kit de eleição protésica, porque isto tem as peças em suas dimensões originais. Isto lhe permite pôr em boca e, então, mirar as condições clínicas de la relação de la peça com os tejidos duro e blando. Mirem, então, que estas peças são utilizadas em clínica. Aqui vocês miram um caso que está com pilar de cicatrização. Lo removo, tendré esta condição de tejido ao redor do implante. Não vejo a cabeça do implante, miro apenas a área central. Então, tomo uma peça do kit de eleição. Mirem que esta peça não tem tornilho, isto tem só um cono. E aqui está a ajuda. Porque quando la ponemos ao interior do implante, o que ocorre é que se isto está em uma relação buena a los tejidos, isto vai lhe dar uma informação clínica de estabilidade, porque um cono tomará o interior do outro cono. E se há pressão em la área lateral, vocês vão perceber que esta peça não queda estável. Então, isto já les indica que há pressões laterais. E alguma outra peça vamos, então, elegir. Mirem, em nosso caso,
pusimos a peça e esta peça queda estável. Então, para mim, aqui está a informação que necessito. Eu sei que a dimensão de 3,5 de transmucoso em uma peça de 4,5 de diâmetro e 4 milímetros em largo é uma peça que queda bem para mi trabalho. Então, eu posso tomar uma radiografia para confirmação. Miren que na radiografia me parece que esta peça está muito cerca do hueso, pero como eu tenho a informação clínica da estabilidade, eu sei que esta peça não está promovendo pressão ao mesmo. Então, eu puedo elegir a peça em estas dimensões. Tomo o união sólido de uma peça, lo pongo, então, pongo a peça de impressão e vou fazer, então, a tomada de impressão para que as coronas sejam hechas em laboratório. Como eu tenho 3 dentes para ser próteses provisionais, aí está, então, a preferência por encaminhar ao laboratório. Tomamos a impressão. É necessário que as peças de impressão compatíveis às dimensões do pilar que foi instalados. Então, vocês mirem que as peças amarelas têm 4 de longitud e as peças azules têm 6 de longitud. E aqui os distintos diâmetros se vê, né? As peças mais delgadas de 3,3 e as peças mais anchas de 4,5 de diâmetro. Sempre todo há que estar compatível ao pilar que está em boca. Então, aqui vocês miram os distintos pilares e as distintas peças de impressão. Tomamos a impressão de uma maneira segura, porque estas peças têm garras e estas garras, então, dão estabilidade à peça em ao momento da impressão. São peças descartáveis. Aqui vocês miram a impressão, o molde, aqui a peça ao interior do molde e a instalação do análogo. Em laboratório, o técnico confecciona a prótese provisional e nos envia. E, então, lá sementamos. Tomamos uma radiografia para confirmação da sementação, se não há excesso de cemento, e seguimos acompanhando o caso. Depois, lá em si, toma sua forma ao redor da corona, então podemos fazer a impressão final. Para fazer a prótese final, vocês podem elegir cilindros em acrílico e fazer as próteses metalocerâmicas, ou elegir fazer a prótese maquinada com o sistema CAD/CAM. Para as provisionais, utilizamos os cilindros em acrílico. Aí está, então, a corona obtenida utilizando os cilindros maquinados em silicone. Também utilizamos esta peça para casos de função ou carga imediata. Então, vocês mirem, temos que instalar um implante para substituir um elemento que sofreu perda. Hacemos o planeamento, fazendo então um guia para a instalação do implante e planeamos instalar este implante ao centro da futura corona. Aqui vocês miram o fresagem e a instalação do implante. Este implante quedou com um torque muito alto, então mostrou uma estabilidade primária aceitável. Isto permitiu a eleição do aditamento em la mesma sessão cirúrgica. Tomamos uma peça del kit de 4,5 por 6 milímetros com 2,5 de transmucoso. Lá pusimos em posição e tomamos uma radiografia. Mirem que a relação ao hueso está muito bem
pero me gustaría tener la área de adaptación de la prótesis un poco más abajo. Entonces, tomamos uma peça de 1.5. Esta peça não queda estável ao princípio, então se mantém com uma chave por alguns minutos hasta que quede estável e se toma uma radiografia. Então, a peça agora queda estável, então lá elegimos. Aqui está uma união de 1.5 por 4.5 e 6 sendo instalado. Aplicamos torque de 32 e hicimos a confecção da corona provisional em la mesma sessão. Então, tomo um cilindro acrílico, lo pongo, tomo um dente de estoque, hago uma abertura hasta que adapte em la posição. Depois, com uma pequena porção de acrílico, hago a união do cilindro ao dente. Depois dou a forma final e la cemento. Depois do período de osteointegração, vamos remover esta corona e vamos ter os aspectos de los tejidos blandos que foi então fornecido por la forma de la corona provisional. Agora vamos tomar a impressão para ser a prótese definitiva. Me gostaria passar ao laboratório este formato que tomou lá em si. Então, tomo a corona provisional, pongo em um análogo e hago uma impressão com silicona pesada. Depois, removo a corona provisional e tenho a relação do análogo e o formato de la corona provisional aqui em la impressão. Então, pongo o componente de transferência e relleno este espaço com acrílico rojo. Desta maneira, agora, este transferente tem o mesmo formato que tinha la corona provisional. Agora, lo pongo em posição e hago uma impressão com cubeta cerrada. Desta maneira, tenho a forma copiada em el molde. Pongo um análogo e em el modelo, o técnico tem o aspecto do tecido blando para ser a corona definitiva. Em este caso, hicimos uma corona, uma infraestrutura em metal, maquinada em CAD/CAM. Aí está o aspecto interno da infraestrutura. Hicimos a prueba clínica, pusimos um ponto de registro e depois recebemos a cerâmica aplicada e lá cementamos. Então, desta maneira, temos agora o aspecto final da corona metalocerâmica. Bem, vai ocorrer um problema em la eleição desta peça, quando vocês têm um implante que está em uma de profundidade e vocês fazem a eleição da peça promovendo pressão ao hueso. Então, mirem o que ocorreu em este caso. Eu tenho um implante que estava bem posicionado, pero elegiram uma peça que está abaixo do nível ósseo. Então, aqui se vê que esta peça promove pressão. E depois, em uma radiografia de controlo, miramos esta reação do tecido duro. O que ocorreu acá? Como este hueso recebeu pressão, respondeu com resorção. Então, em este caso, o que ocorreu é que esta peça não devia ser elegida desta maneira. Seria necessário acá utilizar uma peça com mais longitude, para que o espaço biológico estivesse preservado. Em este caso, se deseja fazer peças que estão adaptadas ao hueso, se utiliza
los muñones universales que tienen tornillo pasante. Esto es el muñón que tiene tornillo pasante. Miren que aqui ustedes têm uma área em titânio que permite a utilização de fresas e preparo. Então, estes estão indicados para próteses múltiplas cementadas ou unitárias, em que se deseja preparo, se deseja talhar a peça. Em este caso, esta peça vai ser posicionada em el modelo. Depois, para hacer a transferência da mesma para a boca, se utiliza um guia em resina ou se utiliza, em los casos de los implantes indexados, las peças exact. Miren o aspecto interno da peça. Miren que acá há a possibilidade de se ser talhado. Então, quando eu desejo uma peça que agrade a estética, pero há hueso que não permite sua instalação, eu elijo uma peça mais grande e preparo em laboratório a face vestibular da mesma. Quando esta peça surgiu, havia acá o uso de um tornilho que tinha em este ponto uma área de soldadura. Miren que a mecânica desta peça é uma mecânica distinta da peça sólida. Quando eu pongo a chave e a tornilho, o que ocorre é que a haste do tornillo toma a base, a parte da rosca toma o implante e esta peça é, então, direcionada ao centro do implante. E isto vai rellenar o embricamento, que é um embricamento vertical. Miren que aqui está a base, que está mais ancha que a área interna. Então, ao princípio, esta base era colocada e aqui a união era hecha através de soldadura. Ocorreu que alguns doutores olvidavam do torque recomendado e esta peça sofria aqui uma fratura. Então, por isto, esta peça não está mais com esta forma. Agora, esta peça está maciça. Então, os tornillos passantes que tinham este primeiro desenho, miren aqui a área de união, área da rosca ao tornillo. Agora, este tornillo está com um usinaje mais amplo e aqui vocês têm um tornillo que é maciço. Não há mais o risco de que frature em este ponto. Esta é a peça atual. Então, a área está maior na área interna e esta área é hecha por expansão. Em este estudo, se comparou, então, o comportamento de los muñones universales maciços e de los muñones com tornillo passante. E o que se viu em este estudo é que a peça de tornillo passante sofre mais embricamento. Então, o que ocorre aqui, às vezes, é as chamadas soldadura fria, o que não ocorre em las peças sólidas. Então, com 10 newtons, estas peças quedam muito estáveis. E agora não ocorre mais as fraturas que poderiam ocorrer em la época que este tornillo era hecho em 2 partes. Vamos mirar um caso clínico. Aqui está um implante em la área 25. Ustedes miram o pilar de cicatrização. Lo removimos. E quando pusimos o kit de eleição de 1.5, que nos gostaria para que esteja estético, miramos que esta peça poderia causar pressão ao hueso. Pero por estética, eu necessitava de uma peça de 1.5. Então, o que se hace? Não se põe a peça diretamente em boca. Se elige uma peça mais grande e se toma a impressão do implante
e se envia esta peça ao laboratório. En este caso, utilizamos os muñones de tornillos passantes. Se põe a peça mais grande, de 2,5 ou 3,5, e agora se pede ao técnico para que la prepare em la face vestibular. Depois do preparo, do talhado, se pede também para que já envie a infraestrutura, a corona provisional. Assim, vamos levar em boca todo direto, sem necessidade de tomar a impressão do pilar em boca. Se utilizei um implante indexado, utilizo a linha Exact e assim transfiro a peça para a boca. Pero, se não utilizei uma peça Exact, um transferente da linha Exact, puedo pedir ao técnico para que me envie também um guia para hacer a transferência desse pilar à boca. Então, em este caso, como não foi utilizado o transferente Exact, se pediu ao técnico a confecção do guia. Isto é o guia de transferência. Então, se pede sempre as 4 coisas: o pilar, o guia, a infraestrutura e a corona provisional. Vamos em boca, utilizamos o guia, hacemos a instalação, utilizando a chave 0.9, instalamos o pilar, aplicamos o torque de 10 hasta 15, aí está o muñón instalado. Conferimos com uma radiografia, mirem que a relação está bem, do pilar ao osso. Provamos a infraestrutura. Hicimos um registro. Transferimos para a aplicação de cerâmica. Instalamos a corona provisional. E depois instalamos a cerâmica. Então, a peça está cimentada. Mirem como esta peça é em la parte interior, lo que permite o talhado. Aí também, as peças anguladas de 17 graus, 3.3 ou 4.5. Também há possibilidade de talhar esta peça e também de 30 graus. Também se pode talhar. A chave sempre é a chave 0.9. Miren que esta chave em neodente é uma chave especial. Se vocês tomam outra, esta chave pode que bata e não alcance ao tornilho. Então, vocês utilizem sempre a chave neodente para fazer a instalação de este pilar. Esta chave está maquinada em este ponto, então vocês alcançam o tornilho. Se pode utilizar as peças diretamente em boca ou se pode utilizá-las em laboratório. Aqui está um caso clínico em que, em el planeamento virtual, se planeou os implantes inclinados, então, a orientação segundo a disponibilidade do osso, e se planeou a utilização de intermediários com ângulos de 17 graus. Então, a instalação guiada de los implantes, segundo o planeamento virtual, aqui está a posição final de los implantes. Se tomou, então, a peça de 17 graus do kit de eleição, se puso esta peça em boca, se tomou a radiografia, se mirou que estava bem a relação das peças ao osso, então não havia a necessidade de enviá-las para talhar em laboratório. Por isso, se tomou a peça e estas peças foram colocadas diretamente em boca. Agora, se tomou o cilindro acrílico, se hizo a adaptação do diente e do cilindro, e a prótese provisional de los dois lados foram hechas diretamente em boca e cementadas. Então, este caso les muestra
la idea del uso directo de los muñones universales de tornillos pasantes angulados. Se pode também enviar ao laboratório. Miren a condição deste caso clínico. Eu tenho um muñón universal que tem uma cinta que aparece em boca. Miren que em outro dente também utilizaram uma cinta que está aparente, lhe dá uma sombra, um gris em este ponto. Então, isto não está bem para esta eleição. Tomamos, então, o kit de eleição, ponemos em boca e tomamos uma radiografia. Miren que esta dimensão de 2.5 está favorável ao hueso. Acá ustedes miren a distância, pero está alta em boca. Me gostaria ter esta peça mais abaixo da encía. Isto indica a necessidade do uso de pilares talhados. Então, tomo um transferente exact. Aqui ustedes miram, é o transferente. Lo pongo, aqui está a posição final do transferente. Tomo uma impressão do mesmo em boca, lo pongo em el molde e assim vamos obter o modelo do implante. Aqui está um implante em el modelo. Envio ao técnico um muñón universal também exact. Aqui ustedes mirem, é o hexágono ao fundo. O técnico lo pone em el modelo e pode ser então o talhado que deseja. Depois do talhado, se hace a infraestrutura e a corona provisional. Bem, se ustedes desejam trabalhar com esta peça e fazer próteses provisional atornilhada, se pode utilizá-la da seguinte maneira. Eu posso elegir um muñón universal de tornillo passante, em el diâmetro que me indique ao caso clínico. Eu tenho, então, as distintas possibilidades de eleição, em las possibilidades também de distintas longitudes de transmucoso e com o sem indexador. Depois de elegido a peça, la pongo em posição, tomo um cilindro, hago a prótese provisional e depois promovo um hueco, uma abertura para ter acesso ao tornillo. Cemento a corona a la peça fora da boca e depois la instalo. Então, se vocês têm um caso em que desejam fazer uma prótese cementada fora da boca, utilizamos dessa maneira a peça universal de tornillo passante. E se desejamos fazer uma prótese atornilhada, vamos utilizar o chamado pilar cono Morse. Este pilar está hecho com uma base de 5.0, então tem aqui 5.0 de diâmetro, tem uma indicação para áreas posteriores, porque esta peça é mais ancha, isso lhe dá então a possibilidade de contorno de premolares e molares. Como esta peça tem 5 milímetros, mirem que a parte antirrotacional está em seu cilindro. É por isso que hace as próteses unitárias em las regiões posteriores. Aqui um caso clínico, vocês miram um pilar cicatrizativo, está bem relacionado ao hueso. Aqui as condições de los tejidos blandos, quando eu lo removo. Hago a eleição da altura. Aqui está o medidor de longitude, indicando que 4.5 estará bem para uma área posterior. Tomo a peça del kit, la pongo e tomo uma radiografia. Miren que a relação ao hueso está muito boa. Então, tomamos o pilar de 4.5 e lo instalo. Aplico-lhe o torque de 32 e tenho esse imagen radiográfico. Agora,
tomo un componente de impressão de cubeta cerrada, lo pongo e tomo uma impressão com silicone. Removo o molde e aqui está, então, a peça como foi copiada. A peça queda em boca, la removo, pongo um análogo e pongo este conjunto ao molde. Assim se obtém o modelo. Em el período de espera, este paciente queda com um cicatrizador e depois, ao dia seguinte, recebemos a prótese definitiva e lá instalamos. É uma prótese metalocerâmica, hacemos a restauração da área de acesso ao tornilho e aqui está a radiografia com a imagem da relação pilar-hueso. Miren, como isto está todo saudável, está muito bem a relação. Miren o comportamento de los tejidos em la instalação, depois de 16 meses e depois de 24 meses. Miren que aqui eu vejo um comportamento que me gusta, porque a peça está muito bem relacionada ao hueso. Também há uma variação de tornilho passante que são os muñones anatômicos. Estes foram desenvolvidos para a área anterior de incisivos centrais, laterais e caninos. Miren que há a possibilidade exact ou convencional. As dimensões são estas. Vamos ter 2 diâmetros para centrales e laterales, então, as distintas dimensões das peças, e também há a possibilidade de muñón anatômico angulado em 17 graus. A longitude del angulado em 17 graus. Bem, e aqui um caso clínico em que esta paciente havia recebido uma corona em carga imediata, pero tinha 2 principais quejas. Miren que este dente está mais pequeno que seu homólogo e também queja que aqui há um volume muito grande para sua língua. Então, removimos a corona e encontramos aqui um muñón universal. Então, me gostaria de ter esta área de relação mais confortável do pilar a la encía e também a possibilidade de talhar a área correspondente à la concavidade palatina. Por isso, removi este muñón e pus um muñón anatômico. Aqui está a condição de los tejidos e este muñón anatômico. Antes de ponê-lo, me gusta hacer um coping que já esteja adaptado ao mesmo. Depois, pongo a peça em boca e agora la talho lo que ser necessário. Em este caso, eu queria talhar apenas a área da concavidade palatina. Aqui está, depois que talhei a peça, puso o coping, puso uma faceta de dente de estoque, fazendo com que ganasse a mesma forma do diente vecino. Tomei uma pequena porção de acrílico para unir as 2 coisas. Depois la removi. Terminei então o formato, a anatomia e la cimentei. Então, aqui vocês miram o aspecto depois da cimentação. Miren que agora eu tenho as mesmas dimensões e tenho aqui uma anatomia mais confortável a la paciente. É o aspecto da prótese provisional e depois é o aspecto da corona definitiva. Miren que há estabilidade em el contorno e el aspecto em radiografia. Me gusta muito esta peça para os dentes anteriores. Miren também a possibilidade de ter um contorno mais confortável. Bem, e
hasta ahora les mostrei todos os implantes muito bem posicionados. Ocorre que puede, se o cirurgião não toma a atenção com a técnica, que ocorram errores. Então, em este caso, se os implantes não quedam bem ao interior do hueso, se não se mantém a cortical óssea em el momento da instalação, pode que ocorra retração de los tejidos blandos. E foi o que ocorreu em este caso. Em el momento da instalação, ocorreu a pérdida da tabla óssea vestibular. Havia pouca qualidade em la encía, então, depois do período de osteointegração, eu recebi este caso com os implantes que estavam expostos à la boca. Então, aqui está um erro de la cirurgia. E agora, em la prótese, eu não posso utilizar as peças que já les mostrei, porque não há encía para rellenar a parte com os aditamentos. Então, para estes casos, consideramos que é um caso de problema, são casos especiais. E como são casos especiais, necessitam também de produtos protésicos especiais para oferecer resolução clínica. Em estes casos, ustedes vão ter que utilizar munhões especiais, que se chama munhão personalizável de 0,2 milímetros. Esta peça não está em el catálogo, é uma peça muito antiga, a companhia tem desde que lançou os implantes, pero não las pone em el catálogo, para que as pessoas não utilizem uma técnica não segura. Então, pensamos que é necessário que se cuide da técnica quirúrgica para que não se necessite das peças especiais. Pero, se ocorre um erro, estas peças estarão disponíveis. Basta que ustedes chamem ao departamento comercial e las pida. Em estes casos, ustedes vão pedir as peças especiais e também análogos que tenham os mesmos diâmetros de los implantes que estão instalados. Porque a ideia é que esta peça les funcione como se fosse um perno. E a corona vai, então, cerrar a adaptação em la parte da parede externa do implante. Mire que vamos perder a área biológica de adaptação como Morse. Isto vai quedar como se fosse um implante de hexágono, pero vai cerrar a adaptação e vai resolver seu problema clínico. Então, para isto, tomamos transferentes, tomamos a impressão de los implantes, utilizamos em laboratório, hacemos o talhado da peça, hacemos guia para transferi-las à la boca, ou utilizamos peças exact, e levamos isto, então, em posição, utilizando os guias. Aqui ustedes miram a peça em boca, hacemos a prueba de las infraestruturas, a transferência de las mismas para aplicação de cerâmica, e este paciente queda com suas próteses provisionais. Miren que as provisionais já cerram a adaptação ao implante. Depois, recibo a cerâmica e também las cemento. Então, miren que esta peça oferece possibilidade de solução do problema, pero o que ocorre é que a reabsorção que já ocorreu vai ser controlada. Né? E mirem que a peça quedará, então, cerrando a adaptação ao implante. Para as próteses múltiplas também, ustedes vão elegir a ser cementadas ou atornilhadas. Para as próteses atornilhadas, vamos utilizar sempre os chamados mini pilares cônicos, retos ou angulados, e para os implantes cigomáticos, vamos ter também os pilares transepiteliares. Se ustedes desejam hacerlas cementadas, as peças são as mesmas que já les mostrei para as próteses unitárias. Então, vamos a ver
solo la opción para las múltiplas atornilladas. Ustedes van elegir el mini pilar. Basta que elija o tamanho da cinta, que vai de 0.8 até 6.5. Isto está em uma peça única. Se utiliza a chave torque cônica para poner-lhe e dar-lhe o torque. E o torque recomendado é 32 Nm. Aqui ustedes miram uma mandíbula com o colgarro aberto. Miren que há várias dimensões de implantes, diâmetros distintos, pero vamos utilizar os mesmos mini pilares. Eu me gusta aproximar o colgarro e mirar em que longitud este colgarro vai quedar quando lo hizer a sutura. Me gusta elegir a cinta do mini pilar em la mesma longitud, para que isto quede estável depois da cicatrização. Então, me gusta poner os mini pilares em la longitud que vai tomar la encía depois da sutura. Depois, eu vejo, então, uma estabilidade. Miren, isto vai permitir a instalação da prótese em carga imediata e depois vai também permitir a estética. Me gusta ver que esta parte do mini pilar vai rellenar com la encía. Há também os mini pilares cônicos angulados para os implantes inclinados. Então, também há acá os tornillos passantes. Tá? Todo que está angulado tem tornillo passante. E há agora também uma opção para os casos em que os implantes estão ubicados muito cercanos, se os implantes não têm muito espaço ou se estão cerca do hueso, isto les impide poner mini pilares. Então, agora está no mercado, está em la venta, os chamados micropilares cônicos, que têm dimensões de 3.3 milímetros. Em este caso, havia uma distância muito grande para um molar, pero pequena para dois. Então, a opção foi poner 2 implantes e fazer anatomia de 2 pré-molares. Aqui ustedes miram os micropilares instalados. Aqui a relação de los dos em radiografia. Estes são seus transferentes em posição e já unidos com acrílico e o molde. Aqui está a prueba de la infraestrutura, depois a instalação de la cerâmica. Então, a indicação destes pilares são para casos de implantes muito cerca ou quando este implante está cerca ao hueso, quando há uma tabla que impede a instalação de los mini pilares. Podem também que ser utilizado em conjunto com mini pilares, em um ponto micro e em outro ponto mini pilares. Bem, muitas graças por la atenção. Agora eu quedo à disposição para questionamentos. Pongo aqui meu contato, aqui está meu correio. Caso desejem me enviar, será para mim muito gosto ter então a possibilidade de ajudá-los com a eleição de los pilares. Muitas graças.